Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, obrigado pela sua participação, sempre conosco através do Facebook, também através do Sicom, vai aparecer aí na sua telinha. Entre em contato conosco, continue mandando sugestões de pauta, continue nos auxiliando a confeccionar esse programa que é feito para você, você síndico, você condômino e você da região. Programa regional que atende todos nós aqui da Baixada Santista. Queremos levar para vocês a melhor informação quando se trata de condomínio. Está conosco o Rubens Moscatelli, presidente do Sicom, nosso comentarista, apoiador desse programa. Estamos lá partindo lá para o 4º ano já de existência, né, Rubens? É verdade, Querela. Obrigado. É sempre importante nós destacarmos que os assuntos que a gente traz aqui, já indo para o 4º ano do nosso Viver em Condomínio, eles são de interesse geral, não só da questão condominial, óbvio, mas também outros assuntos que são de interesse da gestão em geral, os temas importantes para a nossa região, cada vez mais apresentando soluções para os problemas do dia a dia da gestão condominial. Perfeitamente. E hoje não poderia ser diferente, nós trouxemos aqui um convidado, que é o Alexandre Isaías. Ele é empresário, ele é dono de uma empresa que é a consultoria de gestão condominal, vai poder ajudar-nos aqui, tem muita experiência no ramo. Trouxemos para poder levar até você e nos ajudar a esclarecer alguns pontos. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço a todos, espero que consiga atingir o objetivo. Olha, gente, a palavra de ordem hoje, no cenário empresarial corporativo, e lá dentro do condomínio existe só uma diferença, que o condomínio não tem lucro, mas a gestão é a palavra de ordem. Palavra de ordem no sentido de que como que eu tenho que gerir todos aquela complexidade de assuntos que envolve o condomínio. E dentre esses, né, nós temos lá contas a pagar, contas a receber, relacionamento humano, não é? O que me parece ser o mais fácil dentre todos, as pessoas se relacionando, todos com a mesma ideia, todos em comum. Rubens Moscatelli experiente nisso, mas eu queria já tratar e queria já pedir ao Rubens que desse essa primeiro posicionamento nesse sentido. Nós temos aí hoje, Rubens, a ideia de trazer uma profissionalização para dentro dos condomínios, né? E aí nós temos o síndico, que é o síndico chamado orgânico, que é o morador, que é o síndico que trabalha lá. É óbvio que nós temos algumas diferenciações em complexidade do tamanho de cada condomínio. Sim. Quanto maior, muito mais difícil. Mas ele precisa estar preparado para isso, né, Rubens? Se bem que dizem que os menores frascos contêm os piores venenos. Seria os menores com os maiores problemas? Né? É que às vezes quando você tem, por exemplo... primeiro, Querela, a gente tem que destacar que essa busca no condomínio, é a busca do nosso país também, é a busca da eficiência. Então, desde a eficiência energética, eu vou trocar uma lâmpada incandescente por uma de LED, que ela tem mais luminosidade, gasta menos energia, portanto, economiza o dinheiro. Também na gestão à frente do condomínio, o síndico orgânico, o síndico morador, ele poderá ou não ser remunerado, mas não necessariamente ele vai ser o melhor para aquele condomínio. Por quê? Porque ele tem que ter conhecimento, ele tem que estar toda hora se atualizando, e ainda não se trata de uma profissão. É uma função que tem uma grande quantidade de obrigações que muitas vezes o síndico só supõe, ele não sabe que é aquilo tudo. Quer ver uma? A grande parte dos síndicos acaba não indo às negociações coletivas de trabalho. Embora ele é o representante do condomínio, o sindicato convoca todos, associados e não associados, para que vá lá debater as questões do dia a dia da negociação coletiva de trabalho. E muitos falam o seguinte: eu não vou lá porque eu não tenho sequer trabalhador no meu condomínio, é tudo terceirizado.
Acontece que ele tem que ir até para que ele possa, com as suas ideias, com as suas questões, também saber como é que é o outro lado. Como lida com essas questões dos terceiros. Dia você vai poder ter lá o funcionário ou não, enfim. Isso tudo faz parte das obrigações e que muitas vezes é do desconhecimento daquele que vai assumir o cargo. Não só do síndico orgânico ou morador, mas também de alguns síndicos profissionais, porque ninguém sabe tudo. O fato dele ser profissional não dá para ele não alvará de, não vai cometer nenhuma bobagem. Nós somos humanos, então a gente tem que ter a humildade de saber, não, eu estou à frente de um condomínio aqui com 6 unidades, eu vou ter que ter a mesma atuação, em princípio, daquele que tem 1.500. Guardadas as suas proporcionalidades das complexidades, mas os problemas surgem quando eu falo também. do problema do pequeno, qual é? Vizinhança. Perfeito. E divisão de gastos. Perfeito. Que com 6, para eu dividir às vezes um gasto de manutenção, eu vou ter uma cotização maior, quer dizer, eu vou ter que pagar mais. Perfeito. Por menos unidades. Aí é a dificuldade do síndico, ele vai ter que encontrar um jeito, e olha, com esse negócio de rede social que está, os condomínios sendo obrigados também, né, como todo empregador, você não vai mais poder fazer o tal puxadinho. Vai ter que ter empresa, vai ter que ter informação, vai ter que fazer recolhimento tributário. Não que antes não tivesse, mas muitos não faziam e arriscavam. Então não vai poder mais ter esse, vamos dizer assim, falta de profissionalismo. Alexandre, esta linha, a 3A Consultoria, que é uma empresa na qual você está capitaneando, né, que dá consultoria, a gestão é o ponto primordial nessas questões. Como que você tem visto isso e qual a maior dificuldade que você tem sentido nessa questão de gestão mesmo? Olha, o que nós sentimos é uma coisa interessante que a maior parte do que nós conseguimos trazer para dentro da nossa empresa de consultoria é realmente a falta de manutenção nos condomínios, não é, presidente? A falta de manutenção de condomínios, a falta de integralidade entre o síndico e os moradores. Acontece muito do síndico, principalmente síndicos moradores, eu sou o dono do prédio. Não, ele não pode pensar assim. E ele tem que entender o seguinte, o condomínio, ele é, lógico que não necessariamente, mas ele é uma empresa. Você tem que pensar e gestioná-lo como uma empresa. E não como uma extensão da sua residência. Que não dá lucro, mas é uma empresa. Mas é uma empresa. Mas dá prejuízo. Exatamente, porque você faz o quê? Você administra o dinheiro de terceiros. Perfeito. Né? Então, para isso, você realmente precisa trabalhar com essa conscientização. O que o presidente falou foi muito claro. Muitas coisas acontecem hoje por falta de conhecimento do próprio síndico. O síndico, ou o morador, no caso, ele não tem a flexibilidade de ir verificar, e analisar e estudar. Eu sempre digo uma coisa, o síndico de sucesso é aquele que estuda, é aquele que sabe tudo, porém um pouco de tudo. Ele não precisa ser expert numa área só. Não, eu sou engenheiro civil, então eu só mexo com essa área. Não, você precisa saber de N áreas, você precisa conhecer N áreas dentro de um condomínio. O condomínio, a gente sempre brinca que é uma caixa de surpresas. Quando você resolve um problema, aparece outro. Raramente você tem um condomínio 100% integralizado e 100% justo e correto. Lógico que vai muito do administrador, não é? Por isso nós auxiliamos, como consultor, o administrador a ele ter o quê? Rotinas, não é? Ele ter toda a parte de manutenção rotinada, diária, como é feito mensalmente, de que forma ele vai fazer, né? E alguns itens muito interessantes no condomínio, que são os itens que eu acho que o presidente pode concordar comigo, que são os itens de maior transtorno dentro do condomínio. Portão, elevador, ou não é, presidente? Sim. Portão, elevador. E bombas. Tá? Se ele tiver esses 3 itens assegurados, raramente ele vai ter um problema. Não é? Lógico que... Só acrescentar que é a impermeabilização também, que é aqui na nossa região. Nós vamos ter um problema, nós vamos ter um programa, você que está nos assistindo, só para falar de impermeabilização. Nós vamos falar só desse assunto. Vocês vão ter bastante surpresas e conhecimento a esse respeito. Foi muito bem colocado pelo Alexandre essas questões, né? Sim. Agora, você que está nos assistindo, você que é síndico, a sua responsabilidade é muito grande. E você sabe disso. E está lá a norma cogente, o próprio Código Civil, que determina essa sua responsabilidade. E quando nós nos deparamos com essa gestão, e a gente começa a perceber que esse executivo, que é
O síndico, ele é o executivo do prédio, não é? É o representante legal. É o representante não? legal. Sim. E aí o que ele faz? A administração, junto com uma boa gestão, dá a ele a ideia de um bom planejamento. E é isso que eu queria ouvir de você, sabe, Robert? Sabe por quê? Porque a gente sabe que o SICOM, junto com as empresas especializadas em gestão, elas têm preparado esses homens que estão lá, que foram colocados lá, e talvez porque ninguém tivesse a coragem de estar exercendo esse papel, pela dificuldade que é o exercê-lo, não é? Além das relações humanas, que elas têm uma interferência muito direta. Eu gostaria que vocês passassem por esse caminho e desse ali, para quem está vivendo essas dificuldades, nosso telespectador, qual o melhor caminho? Olha, Carla, cada vez mais a especialização, o conhecimento, o aprofundamento... Como bem falou o Alexandre. Como eu estou aqui ratificando Exato. aquilo que o Alexandre falou, é imprescindível em todas as áreas do conhecimento humano, mas na gestão é primordial. Então, uma das coisas que nós, enquanto entidade, temos apoiado muito é a regulamentação, a criação da profissão de síndico. O que a gente vê no mercado hoje, embora até mesmo o SICOM faça curso denominado de síndico profissional, nós sabemos, e nós falamos isso desde o começo lá, que não é profissão. Quer dizer que é síndico remunerado. Não há regulamentação. Não há regulamentação. Então não há, por exemplo, por parte de um órgão interno criado por lei federal, para que haja um código de ética e disciplina, um direcionamento para dar garantia à sociedade. O que a gente pode dizer é o seguinte: ao mesmo tempo que isso é verdade, é necessário que tenha uma pessoa externa ao condomínio, especializada no ramo, para que ela possa melhor conduzir o condomínio. Perfeitamente. Quer ver um exemplo? E a gente falava isso um pouquinho antes do programa, aqui nos bastidores, né? Você tem um síndico lá, que a gente chama de orgânico ou morador. Ele já mora no condomínio há algum tempo e todos lá o conhecem. E ele foi eleito síndico, vai ser remunerado ou vai ser isento da cota condominial. E ele começa pela primeira regra básica a todo síndico: cumprir e fazer cumprir a convenção condominial. Acontece que quem pode jogar a primeira pedra? Será que ele, nesse tempo todo que ele foi condômino, ele nos cumpriu em algum momento a convenção condominial? Aí tá. E alguém vai dizer para ele assim: olha, você não pode querer que eu faça uma coisa que você não fez. Eu não vou. O programa está ótimo e ele passa muito rápido. Já está no break? Já está no break. Caramba. Já, mas antes, eu vou voltar com o Alexandre. Nossa, vou fazer um intervalinho rapidinho, vou voltar com o Alexandre, e o Alexandre que vai desatar esse nó que o Rubens acabou de dar aqui. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com.
Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV com Canons da NET. Está conosco Alexandre Isaías. Ele é consultor de gestão de condomínios, é dono da 3A Consultoria. No intervalo aqui, bom, primeiro que no intervalo nós ficamos aqui debatendo, não parou o assunto. Se fosse fazer um programa do intervalo, acho que dava mais assunto. Então, mas Alexandre, a ideia aqui, como o Rubens Moscatelli trouxe, essa questão que o despreparo e a falta de vontade, talvez, né, de alguns síndicos que têm lá a sua responsabilidade já prevista por lei civil, atribuir essa responsabilidade para a administradora não é uma boa saída, porque a responsabilidade não é da administradora. A responsabilidade é deles, sim. Só para acrescentar, as boas administradoras, as administradoras mais cautelosas, elas sempre fazem a recomendação escrita. Perfeito. E se você for fazer diverso daquilo, você tem que se comprometer que as consequências são suas. Isso, né? É aquela, não me inclua fora disso. Não é? É um termo que diz assim, me inclua fora disso, não é isso, Ali? Na verdade, o que acontece é assim, o síndico morador, o síndico orgânico, né? Ele não tem a curiosidade, vamos colocar assim, muitos não têm a curiosidade de ler o Código Civil. Porque o Código Civil é explícito. Ele responde civil, criminalmente, autoexplicativo e vambora. Ele responde por tudo que acontecer dentro de um condomínio. Então, ele não tem como falar assim, eu não sabia. Por outro lado, ele joga muita coisa na mão da administradora, assim como o presidente falou, joga na mão da administradora. Ok, só que a administradora também tem que ter aquele gancho de falar, olha, eu não sou responsável por isso, você está me botando uma batata na mão, vou te ajudar, mas se acontecer alguma coisa, é você que responde, não esqueça disso. O que acontece hoje? O que a gente vê é que muitos síndicos se aventuram. Sim. Né? Eles entram como aventureiro, não vou pagar meu condomínio, pô, legal, então eu vou trabalhar a prol do condomínio. Tá, pelo quê? Pela minha cota condominial. Ok. Mas será que ele está preparado para isso? Será que realmente ele vai desempenhar essa função? Porque ser síndico não é só chegar lá, assinar documento e assinar cheque. Ele não pode fazer isso. Tem que ter gestão, né? Ele tem uma série de normas, regras, procedimentos, etc. E aí tem um detalhe que eu queria deixar claro, até o presidente pode me corrigir se eu estiver errado. O que acontece é assim, muitas vezes, um síndico que não tem a expertise de síndico, não estou dizendo que ele tem que, volto a dizer. Perfeito. Não estou generalizando, mas ele não tem, ele cria um problema para os demais terceirizados de dentro do condomínio. Porque veja lá, se ele não tem a instrução, como é que ele vai instruir um porteiro? Como é que ele vai chegar para a empresa de portaria e falar, olha, o seu porteiro precisa fazer um novo curso, você precisa reciclar esse porteiro, porque ele está acontecendo isso, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Então ele não tem aquela expertise. E outra coisa, eu sou a favor da seguinte forma, o síndico ele tem que participar, é que nem uma grande empresa americana, né, que a gente sabe de sanduíche, não vou falar o nome. Pode até falar. Pode falar? Pode. Então tá bom. Então o McDonald's, por exemplo, você vai comprar uma loja no McDonald's, você é obrigado a limpar banheiro, fazer sanduíche, pra você saber como funciona. Todos os cantinhos. Todos os cantinhos, exatamente. Então eu acredito que um síndico, para que ele tenha total autonomia e poderio do trabalho dele, ele tem que saber, antes de mandar, ele tem que saber fazer. Essa é a minha opinião. Então, por que acontece muitas vezes de incidência de invasão em condomínio? Por quê? Porque o porteiro é mal treinado, o síndico não exige treinamento do porteiro, aí o porteiro faz uma besteira na portaria, ele em vez de apurar o que aconteceu, ele já vai para cima do porteiro e lasca o porteiro. Está errado, ele não pode fazer isso. Ele tem que entender o que aconteceu. Sempre a verdade tem 3 versões. E é muito importante ele saber ouvir antes de tomar atitude. O que muitos não fazem, eles já são enérgicos, já tomam atitude, manda embora, o porteiro não serve, manda embora. E às vezes nem é culpa do coitado do porteiro. A consultoria, o papel do gestor, ele acaba por elucidar o síndico nesse sentido, Sem né? dúvida. Como um grande conselheiro, né? Sem Essa dúvida. é a grande... Sem dúvida. O que o conselho dele não faz, nós fazemos. Esse que é um grande papel, não é? Aliás, você está tocando, Alexandre, num ponto que era ela. Obrigado aí por você me dar a oportunidade. Pois não. É o seguinte, nós estamos falando aqui do síndico orgânico, Sem do dúvida. profissional. Mas o próprio conselheiro, tem muitos que eu conheço, não vou declinar, que nem o colega fez aqui do restaurante, mas não vou declinar o nome do condomínio, mas tem conselheiro com cartão de visita, conselheiro do condomínio tal. Tal é a vaidade. Pois é. O problema não é só a vaidade, que já é um grande problema. É não ter efetividade, não sabe nem o que vai fiscalizar.
ele não consegue ver a pasta e entender que há documentos ali que estão corretos, há documentos ali que estão equivocados. E a acepção da palavra conselheiro, né? Sim. Para que se presta? A palavra conselheiro é exatamente isso. É um conjunto de pessoas, porque nesse conjunto de pessoas vai haver mais opiniões e dessas opiniões são mais ricos em decisões. Sim, ele é por isso que é o conselheiro. E ele é filtro da Assembleia. Sim, exato. Sim, quer dizer, ele vai ter que olhar primeiro para poder Sim. chegar para a Assembleia e dizer assim, olha gente, está acontecendo um desvio administrativo, não estou dizendo que ninguém está roubando, mas falta documento disso, a contratação Ou ali... pode ter um foi erro na gestão, superfaturada, por que tem não? Então, É erro administrativo, mas sanável. e se é não isso. houver assinatura dele dizendo o contrário, ele está assumindo também como equívoco. Ele também está junto. Né? Assinando Existe embaixo. uma coisa interessante de falar do conselheiro, né, presidente, se o senhor me permite, o que acontece é assim, muitas vezes ele entra como conselheiro, só que ele só entrou como conselheiro, porque ele não ajuda em absolutamente nada. Ele não está participa, cumprindo uma ele não faz função nada. porque precisa ter e não tinha ninguém que colocasse. Exatamente, né? precisa ter, vem aqui, vem fica aqui, comigo, você é meu amigo e tal. Exatamente. Mas ele não interage, né? E aí acontece um problema com o síndico. O que ele faz? Ele é o primeiro a apontar, mas olha, o conselho não tem nada a ver com isso, quem foi o síndico que errou, eu não posso fazer nada. Mas aí na hora que vem as auditorias, né, tá lá e fala, mas passou isso aqui pelo Exatamente. conselho. E veja um detalhe, que você falou do conhecimento da legislação, do Código Civil. O Código Civil é perfeito em relação à gestão condominial. Certo. Ele diz que é obrigatório, é necessário, extremamente, aliás, não tem como não ter o gestor, que é o síndico. Caso não tenha, inclusive ele determina lá a possibilidade de um administrador provisório Ou um e gestor tudo mais. jurídico. Um gestor Ou um jurídico, síndico enfim. jurídico. Ele permite e determina. Para o conselheiro, se não houver a eleição de conselheiro, não tem nenhuma nulidade, não tem destituição, enfim. Ele é um órgão acessório, mas se ele não existir, o síndico tem autonomia para tomar as decisões. Perfeito. O principal no condomínio é a Assembleia. E quando esse síndico se importa em fazer a comunicação correta daquilo que ele faz, deixar a transparência falar mais alto, não quero dizer que ele não vai cometer equívocos, que isso é do ser humano. Perfeitamente. E o erro é diferente do dolo, né? Você sabe disso, claro, né, Carela? Eu errei porque eu fiz querendo acertar. E o dolo não, eu já fiz errado que era para tomar algum tipo de vantagem. Não há uma intenção aqui. E aí a Assembleia que vai decidir sobre isso. Então, veja como não é só o síndico que tem que se instruir, não é só ele que tem que saber de como se conduz o condomínio, não é só o conselheiro normalmente é condômino, o síndico não necessariamente, mas o condômino, ele é o participante da Assembleia. Se ele não souber do que vai se tratar uma Assembleia, do que vai se discutir, se interessar por aquele tema, a propriedade dele vai para o vinagre. É isso mesmo. E vai desvalorizar aquilo que é de suma importância, que é a propriedade. Mas agora, você já viu algum condômino ler o regulamento interno? Então, Só na hora que interessa. Raríssimo. A hora que ele toma uma multa, ele vai, mas peraí, por que eu tomei a multa? Então, olha, nós falamos aqui no bloco passado, né, dessas questões de relacionamento e, né, de código de ética e conduta, quando a gente... Isso é compliance mesmo. E essa conformidade é algo que tem que ter mesmo na gestão moderna. E a gente não pode fugir hoje, né? A sociedade, ela está se juntando, está se agrupando. É isso mesmo. As novas edificações, elas estão cada vez mais diminuindo nos seus tamanhos e colocando mais gente vivendo nos mesmos espaços. Isso é uma questão que nós estamos vendo. Várias torres e as complexidades nascem aí. E o programa tem esse intuito, né? Verdadeiras cidades para serem administradas com um número grande de pessoas que tem lá dentro. E você sabe que quanto mais pessoas, a gente usa um bordão, a gente usa em São Paulo, se assim você me permitir, que é assim, claro. A gente entende que o morador tem que ter a comodidade. Sim. Só que às vezes a comodidade dele atrapalha os demais. Então ele não pensa nisso. E muitas vezes a gente, às vezes é taxado em algumas assembleias porque nós colocamos de uma forma que, eu não digo que seja ríspida, eu digo que seja uma coisa que nós vemos em vários condomínios e achamos isso verdadeiro. Muitos condôminos, não generalizando novamente, gostam de comodidade. Então se para ele está bom, para os demais não me importa. Mas ele tem que entender que a comodidade dele gera prejuízo para os demais. Perfeito.
Então, a gente sempre fala que ele gosta de comodidade, né, mas não gosta de regras. E olha, e tem outra Não é? coisa, viu, Alexandre, que é muito importante, e eu vou correr porque está acabando o nosso programa. Que pena. Já de novo, já tem Que um pena. minuto e pouco. Ó. Santos, né, Baixada, Litoral, existe uma complexidade diferente nesse trato, porque nós temos a sazonalidade, nós temos um número maior daqueles que efetualmente não são moradores, que vêm para veraneio, e tudo isso na hora da gestão tem um fato bem complicado do que em relação a São Paulo, que é um morador regular, etc. E isso é algo que precisa saber administrar, né, Rubens? Olha, eu conheço o síndico nessas sazonalidades da vida, né? Que tira férias, né? Renunciou, Sim. porque assim, o elevador lá do prédio cabiam 10 pessoas, vai. E entravam 20. E agora? E toda hora quebrava o elevador, tinha que chamar... E o risco? E ele fez várias tentativas para que aquilo não voltasse a acontecer, porque afinal de contas, conserto por conta de mau uso tem que ser pago, né? Não está na garantia. Até que ele entregou boné, jogou a toalha. Essa bronca eu não quero para mim. É uma pena que o presidente colocou agora um item assim que a gente poderia até mais longe. Então até, nós vamos sobre fazer o elevador. seguinte, olha, nós vamos convidá-lo Opa, muito para voltar obrigado. aqui no programa, já Com o maior fica prazer. aqui o convite de antemão, um assunto, Na verdade, não é só convite, é uma intimação. uma intimação, né? Que é isso? Poxa Para vida. podermos discutir Agradeço. mais desses assuntos. Rubens, no nosso finzinho, eu vou voltar depois para o Alexandre, as suas considerações finais. Ressaltar realmente a necessidade de todos nós, enquanto condôminos, síndicos, conselheiros, gestores e administradores do condomínio, nos aprofundarmos no conhecimento de todas as questões condominiais. Não é só uma questão de especialidade, de um item só, mas de vários. E o gestor bom é aquele que permite principalmente o outro falar. Então a gente tem mais que ouvir do que falar. E no caso de ser síndico, ele tem que dar essa oportunidade, mas mostrar muita transparência. Não adianta querer impor à vontade, porque dessa maneira, por melhores intenções que ele tem, ele poderá até ser afastado do condomínio. Alexandre, suas considerações? Agradeço pelo convite muito, fico muito gratificado de estar aqui. E o que eu posso deixar para os nossos síndicos, os síndicos que assim querem ser síndicos profissionais ou tanto síndicos moradores, que eles tenham sempre a cultura de primeiro pesquisar, averiguar, analisar todos os contratos, porque isso é uma outra coisa também muito interessante, inclusive multas abusivas. É muito importante que o síndico tenha essa expertise de contratos e que ele tenha uma assessoria, que ele procure uma assessoria. Se ele tem uma dificuldade, que ele procure uma assessoria, independente de quem seja, assessoria jurídica ou não, mas procure uma assessoria, que é importante, vai facilitar a vida dele e vai facilitar a vida dos condôminos também, né? E vai trazer uma proporcionalidade muito maior para que ele possa fazer um trabalho muito mais adequado. E bem feito. E bem feito. Você vê a complexidade de assuntos que tem, por isso que nós tivemos aqui o prazer de trazer o Alexandre Isaías, que é empresário, ele é dono da 3A Consultoria de Gestão, para isso, para auxiliar você, síndico, a poder lidar com todos esses problemas que surgem no decorrer da sua gestão. Você que nos assiste, muito obrigado por estar conosco, nos permitir que entremos aí dentro da sua casa. Fiquem com a programação da TV Com e nós nos veremos na próxima oportunidade. Até lá. Viver em condomínio. Apoio. Sicom. A mão amiga no momento certo.